Bom dia, igreja. Gostaria de pedir que vocês abrissem a Bíblia em Apocalipse 3, versículos 7 a 13. Apocalipse 3, de 7 a 13. A carta à igreja de Filadélfia. Gostaria de fazer uma oração. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Jesus, como nós esperamos a Tua volta, Senhor. Como noiva de Cristo, nós Te esperamos ansiosamente, Senhor. E nós queremos, Deus, buscar na Tua palavra, buscar, Senhor, nas profecias, nas promessas do Senhor, viver melhor aqui, Senhor. Que todas as promessas da segunda vinda e tudo aquilo que a gente anseia possa nos levar, Deus, a ter uma vida de santidade, a aproveitar melhor o nosso tempo e a fazer a diferença, Senhor, onde nós estejamos. Pois nós sabemos que o Senhor tem uma grande obra em nós e através de nós. E é um privilégio, Deus, poder Te servir, poder ser moldado pelo Senhor e olhando para frente, esperando a Tua volta. Nós Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Carta à igreja de Filadélfia, versículo 7. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo, verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Nas cartas às igrejas, às 7 igrejas em Apocalipse, a gente pode notar que tem uma estrutura de texto comum entre as 7 igrejas. E a primeira coisa que Jesus fala para João escrever é justamente a sua própria apresentação. A apresentação das características de Jesus. E nesse caso, o que ele fala? É santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. Cada característica, cada igreja é diferente. Jesus se apresenta de uma forma diferente. Por que ele faz isso? Ele está falando para uma igreja específica, num contexto específico, numa cidade específica. E da mesma forma que ele fala conosco individualmente, para que a gente entenda com a nossa linguagem, nosso tempo, ele também falava para as igrejas. E no caso de Filadélfia, ele se apresenta assim: santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. Né? A gente vai entender um pouco mais sobre a questão da chave de Davi. Tá? O porquê que ele se apresentou assim. Mais para frente, ok? Versículo 8. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e negou o meu nome, não negou o meu nome. A carta às igrejas, a gente percebe que nós temos 2 perspectivas, geralmente, que é a perspectiva de como Jesus enxerga aquela igreja e como a própria igreja se enxerga. Então a gente pode ver na Laodiceia, que é a última, depois de Filadélfia. Laodiceia, ela se enxergava como uma igreja rica, né? Uma igreja que estava bem, mas aos olhos de Deus era uma igreja que estava morna e que ele estava próximo a vomitar a igreja e que Jesus estava do lado de fora. Então, às vezes, a gente percebe que as igrejas elas se enxergam de um jeito, mas como Jesus enxerga é totalmente oposto. E no caso da igreja de Filadélfia, é muito interessante porque a igreja de Filadélfia não tem descrito como ela se enxergava. É só a perspectiva de Jesus, como Jesus enxergava aquela igreja. E aqui ele fala: eu conheço as suas obras. Ele conhece muito bem as obras daquela igreja. E ele diz: eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Como a gente viu, Jesus ele se apresenta como quem? Quem tem a chave de Davi em tuas mãos. E a porta que ele abre, ninguém fecha. A porta que ele fecha, ninguém pode abrir. E tem a ver com isso, tá?
Essa é uma das promessas que ele faz. Coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. A gente vai entender melhor sobre isso. Sei que você tem pouca força. Esse pouca força é uma coisa que nos chama a atenção. Fala assim, poxa, uma igreja que não tem pouca força, uma igreja fraca. Mas em que sentido pouca força? Em que sentido uma igreja fraca, né? E aqui, o que dá a entender é que talvez fosse uma igreja que não era tão expressiva na cidade. Era uma igreja que talvez era pequena, não tinha muitos membros. Uma igreja que talvez não tenha tanta influência naquele lugar onde eles estavam inseridos. Isso é uma igreja que, né, aos nossos olhos, pode até parecer fraca. Porém, o que ele fala? Guardou a minha palavra e não negou o meu nome. E o que eu gostaria de falar nessa manhã é justamente a parte do guardou a minha palavra. Tá? Guardou a minha palavra. E uma pergunta eu vou deixar para a gente pensar um pouco, para todos nós. Nós temos guardado a palavra de Deus e perseverado na palavra de Deus? Pensa no seu coração, temos feito isso? Temos guardado, temos praticado a palavra de Deus? Tá? Essa é uma pergunta para a gente pensar. E não negou o meu nome, no versículo 9. Veja o que eu farei com aqueles que são a sinagoga de Satanás e que se dizem judeus, mas não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Aqui a gente começa a entender um pouco melhor. Então existia uma sinagoga de Satanás que era composta pelos falsos judeus. Os falsos judeus, naquela época, era quem perseguia os cristãos. E geralmente, né, via de regra, os falsos judeus, eles faziam parcerias e associações com quem? Com os governantes da época. Porque havia o interesse político, o interesse econômico, vários outros interesses que Deus não se agrada. E eles perseguiam os cristãos, ou seja, eles estavam numa posição, eles se achavam numa posição detentores da verdade, e eles achavam que eles estavam no alto. E eles achavam que os cristãos de Filadélfia estavam abaixo deles, né? E perseguiam, oprimiam os cristãos daquela época, naquela cidade. A gente vê que os falsos judeus não faziam isso só na igreja de Filadélfia, mas também na de Esmirna. É citado em outras igrejas também. Tá? Do mesmo jeito, sinagoga de Satanás, que são mentirosos. Isso Jesus está falando. E aí o legal é que no final, o que Jesus fala? Depois, no final desse versículo. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. O que Jesus está falando aqui? Eles estão aqui, se achando por cima. Eu vou fazer o contrário. Eles vão ficar abaixo de vocês, nos seus pés. E eles vão reconhecer que eu amei vocês. Essa é uma promessa de Jesus. Versículo 10. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está por vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam a terra. E aqui, novamente, ele fala do quê? De guardar a palavra. E aqui a gente pode ver a importância de guardar a palavra. E ele fala, porque vocês guardaram a minha palavra de perseverança, eu os guardarei na hora da provação, na hora da tribulação que está por vir. Tá? Então aqui nós sabemos que vamos passar por tribulações, vamos passar por lutas. E às vezes na nossa vida a gente está passando por lutas e por tribulações. Mas se a gente guardar a palavra de Jesus, o que ele vai fazer? Nos guardar. Que lindo, que maravilhoso isso. Glória a Deus. Amém? Versículo 11. E aí começa a parte das promessas. Venham em breve. Só o venham em breve a gente já precisa se alegrar e encher o nosso coração e dar glória a Deus. Ele vem. Maranata. Amém? Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa.
né? Todas as cartas ele faz ele promete, né? Então ele promete a coroa da vida, ele promete cear conosco se nós abrirmos as portas. E aqui ele está falando que não retenha o que você tem. E o que eles tinham? Qual era a melhor característica dessa igreja? Eles guardavam a palavra de Deus. Então retenha isso, sabe? Não deixe de guardar a minha palavra. Não deixe, para que ninguém tome a sua coroa. E aí vem a promessa: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Que maravilhoso é. Que maravilhoso são as promessas de Deus. Sabe? E aqui, o mais legal, como eu falei, ele fala para cada igreja com uma característica diferente. E a igreja de Filadélfia, sofrendo a opressão dos falsos judeus, sofrendo a opressão daquele lugar, daquela cidade, que não era uma cidade fácil, porque ela ficava localizada num lugar onde tinha terremotos. E no ano de 17 depois de Cristo, essa cidade foi dizimada pelo terremoto. Quando João escreveu essas cartas, foi mais ou menos na década de 90 depois de Cristo. E então a cidade tinha acabado de ser reconstruída e as pessoas daquele lugar já viviam com medo disso acontecer novamente. Então tinha um temor. E aí Deus usa as palavras que tocam no coração e que as pessoas entendem. O que ele está falando? Qual é a promessa dele? O vencedor, farei do vencedor uma coluna aonde? Não é na sinagoga, no santuário de Deus. Escreverei o meu nome, escreverei o nome de Deus, escreverei o nome da nova cidade, da nova Jerusalém. Olha só, olha a promessa. Ele vai direto no coração de cada cristão daquela cidade. E aí, nós voltando lá no começo, que tem a chave de Davi. Os falsos judeus, eles achavam que eles tinham a chave de Davi. Essa chave de Davi é uma referência lá de Isaías, né? Nós temos a chave porque nós somos eleitos, somos o povo de Deus. Os cristãos não são o povo de Deus, somos nós. Então eles achavam que tinha tudo na mão. E quando Deus se apresenta assim, falando: eu tenho a chave de Davi. A porta que eu abro, ninguém pode fechar. E eu estou colocando uma porta aberta diante de vocês. Nenhum judeu pode falar que vai fechar. Falso judeu. Ou qualquer falso profeta, ou qualquer pessoa que venha tentar com outras artimanhas para tentar te enganar. Eu estou abrindo a porta. E é essa linguagem tão maravilhosa que a igreja de Filadélfia consegue entender. Que maravilhoso isso, né? E eu gostaria de afirmar também que essas promessas são para nós. Essas promessas são para nós. E a gente precisa guardar a palavra. Cada igreja a gente consegue tirar uma lição. E nessa lição, e a lição dessa igreja, nesse dia eu gostaria de deixar isso. A importância de guardar a palavra. Sabe? Será que nós temos guardado a palavra como deveríamos? Será que temos procurado a entendê-la? A gente não está falando de um livro qualquer. Nós estamos falando da palavra de Deus. E a palavra de Deus, quando a gente entende, lê e busca, o Espírito Santo nos traz entendimento. Ela nos transforma. Ela nos molda. Deus fala com a gente através da sua palavra. Será que temos escutado a voz de Deus? A gente tem algumas ações aqui na igreja onde a gente pode estar mais próximo da palavra de Deus. A começar da campanha bíblica. É um capítulo por dia durante a semana. Final de semana nem tem. São 5 capítulos durante a semana. É um meio, não é um joguinho, não é um meio de ganhar livros, prêmios no final da campanha. Mas é porque a gente entende que nós precisamos ler a palavra, guardar a palavra no nosso coração. Outra coisa que a gente pode aprender um pouco mais nas EDs.
Temos EDs, sabe? Será que a gente não pode tirar um tempinho a mais no nosso domingo, antes do almoço, para estudar um pouquinho mais da palavra, se aprofundar um pouco mais na palavra, sobre temas específicos, atuais, sabe? Aprender um pouquinho mais. Temos a ED Games, um outro formato de aprender a palavra. Um formato muito legal, que se a gente entender o conceito do ED Games, a gente vai ver com outros olhos, porque o ED Games é para a gente estar junto em família. E não só nós aprendemos, mas os filhos. E os filhos são as coisas mais importantes que a gente tem na igreja. É o nosso bem mais precioso. Falando em pessoas, são as crianças. Elas são o futuro da nossa igreja. Então a gente tem várias coisas. Fora isso, temos os cultos. Culto de oração, culto vespertino, culto matutino, culto dos I6, vários cultos. Onde a gente expõe a palavra de Deus e a gente pode aprender mais. Mas eu digo que o culto de domingo é a cereja do bolo, sabe? Não é o arroz e feijão que a gente come todos os dias. O arroz e feijão, a gente precisa ler todos os dias a palavra e buscar a Deus todos os dias. E aí, no domingo, a gente vem, comunhão, muito legal, escuta uma palavra, louva a Deus em comunhão. É a cereja do bolo. Mas o dia a dia, nós precisamos ter fome da palavra de Deus. Precisamos guardar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, entender o poder da palavra de Deus, ter reverência à palavra de Deus. Amém? E uma coisa legal que eu sempre falo, a palavra de Deus, ela refuta toda mentira. Hoje a gente tem uma carga de informação diária que não dá nem para a gente medir o quanto de informação a gente absorve e o quanto de informação disponível a gente tem. Nós precisamos ter cuidado. E a gente só vai conseguir entender que uma coisa é mentira e outra coisa é verdade se a gente saber da verdade. Então a gente precisa buscar a palavra de Deus, que a teologia no nosso coração seja uma teologia bíblica, pura, simples. E que possamos ter essa bagagem da palavra de Deus, guardar a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Deus, queremos te agradecer porque nós temos acesso à tua palavra. Agradecer porque nós temos acesso livre ao Senhor por conta de Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. E nós queremos dizer que nós te amamos. Nós te amamos muito, Senhor. Mas nós queremos ser mais dependentes do Senhor. Queremos ter mais fome da tua palavra. Queremos ter mais reverência à tua palavra. Sabemos que nos lugares de países perseguidos, os cristãos às vezes não têm acesso à palavra de Deus. Eles revezam algumas folhas para poder ler. Eles decoram porque não sabem se vão ter a palavra no outro dia. Deus, que possamos valorizar, Senhor, o que nós temos. Possamos ser cristãos melhores, nos preparar melhor. Nos preparar para a tua volta, Senhor. Que toda a escatologia, Senhor, que todas as promessas nos leve a agir de forma melhor, a sermos cristãos melhores. Que a nossa missão, Senhor, seja baseada naquilo que o Senhor falou na tua palavra, no nosso dia a dia. Que seja uma verdade absoluta em nossas vidas, Deus. Nós dependemos de Ti, Senhor. E eu peço que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar e possa nos despertar para a Tua palavra. E que possamos guardar e que assim, todas as vezes que a tribulação vier, o deserto vier, nós possamos ficar firmes, guardando a Tua palavra, porque assim diz que o Senhor vai nos guardar. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém.